Oi, gente, boa noite. Então, a gente vai começar agora, aliás, dar continuidade à disciplina de microbiologia de alimentos. Todo mundo me ouvindo bem? Boa noite. Sim, professor. Então, como vocês sabem, né, eu sou professor substituto, a professora Natália, ela saiu para fazer o doutorado dela, e aí ela estava dando essa disciplina e eu assumi, né, agora na terceira aula. Então, a gente vai dar continuidade ao treinamento do curso, tá? Eu não vou conseguir ligar minha câmera agora, porque a internet está muito ruim agora. No final da tarde, eu dei aula o dia inteiro, agora no final da tarde caiu. Achei que nem conseguia entrar aqui. Mas, mas aí a gente deixa a câmera desligada. Quando der algum problema e cair, aí eu falo com vocês no WhatsApp, tá? Com 3G do celular, tá bom? Bem, então a aula hoje é sobre micro-organismos e indicadores de qualidade em alimentos, tá? Nós vamos falar, a aula é bem simples hoje, acredito que antes de 9 horas a gente já termina. Ela é simples porque não tem muito o que falar. Os micro-organismos e indicadores são aqueles, eles servem para tal objetivo e eu vou explicar mais ou menos assim como que é a prática, que aí na prática eu vou tentar ir para o laboratório e gravar para vocês o laboratório como que a gente faz algumas práticas em alimentos de alguns micro-organismos, tá? Isso daí só se eu conseguir mesmo, porque vocês sabem que o laboratório de microbiologia, ele, né, teve um acidente, teve um incêndio, e aí a gente não sabe ainda como que vai ser, se a gente vai para outro laboratório, talvez o de solos, não sei, ou de fisicoquímica, enfim. Aí a gente vai tentar gravar, eu vou tentar, né, gravar alguma coisa desse laboratório com os equipamentos. Eu acho super importante que vocês tenham esse contato da microbiologia de alimentos dentro do laboratório. Vocês não vão ter, porque a disciplina termina em 17 de dezembro, e vocês não vão ter voltado ainda ao presencial, mas eu posso ir, né, porque os servidores já vão voltar agora. Então, eu já posso ir e gravar de lá, né? Aí eu acho que eu vou tentar, não sei ainda, vamos ver como vai ficar o laboratório, mas tentar fazer alguma coisa em relação às práticas da microbiologia de alimentos. O plano de aula que a professora Natália mostrou para vocês, eu vou deixar do jeito que está, porque ela também já enviou para a coordenação, então a gente vai seguir aquele plano de aula com os questionários e tal. Ela colocou um questionário por cada dia de síncrona. E assim, eu não vou passar um questionário com muitas perguntas, talvez uma ou outra pergunta para vocês elaborarem mais. Vocês também estão em estatística? É estatística ou sensorial? Estatística. Então, no sensorial que eu faço dessa forma, estatística é outra metodologia. Desculpe se eu confundi um pouco as metodologias, porque eu dou nas 4 ou 5 disciplinas. Mas em estatística eu estou fazendo assim com o pessoal, a gente baseado em artigos e tal, e aí a gente, os questionários, ele não é um questionário muito grande, com muitas perguntas, é mais assim, uma pergunta, e aí vocês desenvolvem, escrevem um texto ou alguma coisa assim, em relação à matéria, tá? Então, o pessoal vai entrando aí, e nós vamos começar. Então, a aula de hoje é sobre micro-organismos e indicadores de qualidade de alimentos. Bom, como revisão, né, para a gente relembrar aí o que a gente aprendeu vocês aprenderam, né, nas últimas aulas, também nas aulas de microbiologia geral. Por que que o estudo dos indicadores é importante na tecnologia de alimentos? O que vocês imaginam que seja um indicador? Não sei se vocês já tiveram um contato, viram isso em microbiologia geral, mas o que que vocês imaginam que seja um indicador, um micro-organismo indicador na tecnologia de alimentos? Alguém quer responder? Ninguém quer responder, não, gente? Ninguém, gente. Um de cada vez para não dar tumulto na aula. As minhas aulas, elas são interativas. Se vocês não interagirem comigo, eu vou achar que vocês estão dormindo ou que a internet caiu.
Professor, não tenho certeza, mas acho que Hum. são tipos que podem estar ali ajudando a gente a identificar alguma coisa sobre o alimento, é, por exemplo, sobre o pH, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Eu não tenho muita certeza, eu não lembro muito bem. Eu já vi sobre isso, mas eu não lembro muito bem. Isso mesmo, Breno. Parabéns pela coragem de falar aqui. Bom, é mais ou menos isso. Só que a gente vai ver que os indicadores, eles indicam a presença ou eles indicam a presença de outros micro-organismos, ou eles indicam que houve algum problema no processamento do alimento. Eles indicam alguma coisa. Sempre eles vão indicar ou a presença de um outro micro-organismo, ou que houve um problema durante o processamento, ou que houve má higienização da pessoa, do manipulador. Então, eles vão indicar sempre alguma coisa. E por isso que é tão importante estudar esses micro-organismos na tecnologia de alimentos, porque os indicadores em si não são micro-organismos que causam doença, eles em si não são, mas eles indicam um problema que está acontecendo ali e que deve ser investigado. Por que é importante o processo de sanitização dos alimentos? Isso daí, né, é microbiologia básica e não só microbiologia, vocês vão ver também em outras tecnologias de alimentos, de frutas, enfim. O processo de sanitização é o processo que você vai, entre aspas, de matar os micro-organismos, né? Você vai inativar os micro-organismos, você vai destruí-los, né? Então, tem um processo de limpeza, tem um processo de sanitização, que aí você vai utilizar um composto, né? Que é o cloro, você vai utilizar aquele composto para eliminar os micro-organismos. Então, ele é extremamente importante quando a gente fala sobre boas práticas de fabricação, né? Quando a gente fala a respeito aí da utilização dos manipuladores, né? Do processo de higienização dos manipuladores, dos equipamentos, aonde esses micro-organismos podem estar presentes. E quais os fatores que influenciam no controle microbiano? Então, vários fatores: tamanho da população, natureza da população, concentração dos agentes, né? Tamanho da população do quê? População de micro-organismos, tá? Natureza da população. Quais são esses micro-organismos? De onde eles vieram? Concentração dos agentes, né? Quais agentes? Agentes de controle microbiano. Então, a concentração desses agentes, de aditivos, por exemplo, né, conservadores, a concentração desses agentes que vai determinar se tem maior ou menor controle microbiano. Tempo de exposição, né, ao ar, ambiente, atmosfera. Eu estava conversando hoje com os meninos do técnico, que é microbiologia geral, vocês já tiveram, né? Que o ar ambiente, os micro-organismos estão em toda parte. Então, o ar ambiente, ele tem micro-organismo. Então, a exposição do alimento cru com esse ambiente pode gerar a proliferação de micro-organismos. Temperatura também, os micro-organismos, né, vocês sabem que tem a temperatura ideal de proliferação, né, entre os mesófilos, os termófilos, os psicotróficos, né? Então, isso aí é microbiologia geral. E aí, a temperatura ideal de processamento do alimento, a temperatura ideal de conservação desse alimento, tudo influencia no controle microbiano. E também condições ambientais, como umidade relativa, né? A umidade relativa alta pode aumentar a umidade do alimento e aí ocasionar a proliferação de micro-organismos. Então, esses são os fatores que influenciam no controle microbiano. Só dando uma revisada nos conceitos aí. Bom, e a definição, então, de micro-organismos indicadores, eles são grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de três principais coisas. A contaminação de origem fecal. Então, se eu acho ali, na minha análise, um micro-organismo indicador, a gente vai ver quais são, eu posso entender e determinar que houve ou contaminação de origem fecal, ou uma provável presença de patógenos. Se eu acho um micro-organismo indicador ali, quando eu faço a análise, eu acho um micro-organismo indicador. Provavelmente pode ter presença de patógeno, mas talvez não tenha. Então, a gente não posso garantir que eu tenha a presença de um patógeno, mas é provável que haja a presença dele ali. E também é provável que haja a contaminação de origem fecal. Também não posso garantir nada. Mas só o fato de provavelmente ter já é um perigo biológico, microbiológico, né, para aquele alimento. E também a deterioração potencial de um alimento. Então, são três ocorrências que podem ter
se eu acho um micro-organismo indicador na minha amostra. Além disso, pode indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção e armazenamento. Então, quando eu falo de contaminação de origem fecal, a gente não encontra fezes no alimento, né? Eu espero que não, né? Mas eu posso indicar, por exemplo, que durante o processamento o manipulador utilizou o banheiro e quando ele saiu do banheiro ele não higienizou as suas mãos. Ele não higienizou as suas mãos e aí contaminou aquele alimento. Então, se eu tenho a contaminação de origem fecal, eu posso dizer que provavelmente houve a contaminação de origem fecal porque eu encontrei micro-organismos indicadores ali naquele alimento, então eu posso concluir, né, que houve uma condição sanitária inadequada durante o processamento. Ou, né, aí depende de quando eu tiro a minha amostra. Se eu tiro a minha amostra lá na indústria ainda, eu concluo que houve condições sanitárias inadequadas durante o processamento. Se eu tiro a minha amostra na minha geladeira, aí pode ser ou durante o processamento, ou durante a produção, ou durante o armazenamento. Aí vai depender, né? Chegando aí os atrasadinhos do Enem, sejam bem-vindos. A gente já iniciou a aula, tá? Então, é isso. Esses são o que possivelmente pode ocorrer quando se encontra um micro-organismo indicador. E as características desses micro-organismos são essas aqui que estão no slide, tá? Rápida e fácil detecção, muito fácil de detectar. O processo de análise é super tranquilo, super fácil, tá? E rápido também. Facilmente distinguível de outro micro-organismo característico do alimento, porque quando a gente estuda alimentos que têm micro-organismos, como, sei lá, o queijo ou o iogurte, por exemplo, eu quero saber se o iogurte ele tem se ele está com contaminação fecal. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma amostra do iogurte e vou fazer lá a análise de indicador, né? Para eu saber se teve contaminação fecal. Porque eu faço a primeira análise, depois eu confirmo. Mas aí vai dar problema, porque o iogurte tem uma levedura, né? Tem um micro-organismo lá. Uma levedura não, uma bactéria láctea, né? Eu tenho uma bactéria, e aí? Eu vou encontrar essa bactéria? Não, por quê? Porque facilmente você distingue a bactéria láctea, que está lá no iogurte, do micro-organismo indicador que você está procurando. Então, ele é facilmente distinguível. Existem micro-organismos que são muito difíceis. Tem lá Bom, não sei se queimou, né? No incêndio. Mas quando eu estudei lá, no IFE, aí no IFE, tinha um livro, deve ter ainda, um livro dessa grossura, assim, que aí quando a gente pegava uma análise e olhava assim, falava, não faço a menor ideia que micro-organismo que é esse, porque os micro-organismos, eles têm características, né? Se ele tá vermelho, ele é um tipo. Se ele tá verde, ele é outro tipo. Se cresceu o bolor alto, é um fungo de um tipo. Então, você sabe, assim, de cabeça, rápido, olhando assim a placa, você sabe o que que é. Agora, tem micro-organismos que são extremamente difíceis. Aí a gente vai lá e consulta o livro, né? Aí mostra assim, as características, vem a fotinha, você compara as fotos, e aí você tem qual micro-organismo que é aquele ali. Então, outra característica, não pode ser contaminante natural. Então, de jeito nenhum, um indicador ele é contaminante natural. Naturalmente, né? Um indicador, por exemplo, vai indicar que contaminação fecal, naturalmente ocorre essa contaminação? Não, ocorre porque houve um problema durante a manipulação, houve, né, condições sanitárias precárias. Outra característica é a velocidade e necessidade de crescimento similares aos patógenos associados. Uma característica super importante. Por quê? Porque ele tem essa velocidade e as necessidades de crescimento, que são as necessidades nutricionais, né? Eles precisam geralmente do mesmo alimento, similar ao do patógeno que ele está associado. Então, se ele está associado, por exemplo, a Escherichia coli, se ele está associado, por exemplo, a salmonela ou a shigella, então ele ele tem a mesma característica de velocidade de crescimento, né, exponencial, e de necessidade nutricional do que esses micro-organismos que eles estão associados, esses que causam doenças, né, os patógenos. E a velocidade também de morte semelhante ao patógeno. Então, no mesmo momento, no mesmo jeito que eles crescem, se reproduzem e tal, de acordo com o patógeno que eles são associados, eles morrem também de acordo com o patógeno. Então,
Quando a gente vai falar assim, eu achei um micro-organismo indicador aqui, indicador e tal, aí, o que eu faço? O que eu posso fazer? Bom, ele é indicador de qual, primeira coisa, ele é indicador de qual micro-organismo? Ele é indicador de salmonela. Então, qual que é o processamento para a salmonela? A salmonela eu tenho que levar a fervura, né? Eu tenho que pasteurizar, ou eu tenho que ferver, eu tenho que fazer alguma coisa para não ter salmonela. Então, se ele é indicador para salmonela, para você não ter esse indicador, é só você ferver, fazer o processamento para a salmonela. Então, ele serve para isso, para indicar que possivelmente pode ter a presença desse micro-organismo patógeno, e se há uma possibilidade, a amostra já não é tão, a amostra lá, o produto já não é tão confiável assim. A gente faz análises de micro-organismo indicador, e a gente vai ver aqui, ó. Para isso, você terá que obter um. Gente, como é que faz para desativar a Siri, hein? Que eu não faço a menor ideia. Toda vez que eu tô dando aula, a Siri fala um trem aqui. Voltando lá, que a Siri me interrompeu. E aí, eu tava falando o quê, gente? A velocidade e tal. Coliformes totais, por exemplo, é um micro-organismo indicador. E aí, eu estava falando que dentro do laboratório, como que a gente faz a análise, por que a gente sempre faz análise de micro-organismo indicador? Porque dependendo do produto, e a maioria dos produtos são dessa forma, na legislação traz que é obrigatório fazer análise de, primeiro, sempre, coliformes totais, porque está relacionado com a higiene dos manipuladores e tal. Quando é alimento cru, geralmente vai pedir coliformes totais. Agora, quando é alimento processado, geralmente vai pedir de acordo com a matéria-prima daquele alimento processado. Por exemplo, alimento que tem farinha, geralmente vai pedir bacilos, né? Micro-organismos mais específicos, assim, que podem se desenvolver em ambientes secos, né? Mas quando é alimento úmido e quando é alimento que não é super processado ou quando é alimento que precisa de refrigeração, por exemplo, geralmente vão pedir coliformes totais, porque se você fez a análise e deu que tinha um indicador ali para patógeno, para coliformes totais, deu positivo, então, minha filha, já tira a amostra, já recolhe o produto, porque aí você começa a confirmar, e a gente vai ver como que faz a análise. Mas aí a gente vê qual que é aquele patógeno, né? Se for necessário, e aí retira o produto. Bom, então, coliformes totais, o grupo coliformes totais é formado por enterobactérias capazes de fermentar a lactose. Primeira e segunda característica, enterobactérias e capazes de fermentar a lactose. Com produção de gás, terceira característica, a produção de gás a 35 graus Celsius, quarta característica. Então, coliformes totais são enterobactérias capazes de fermentar a lactose, a produção de gás e a incubação é 35 graus Celsius. 35 graus Celsius, inclusive, é a temperatura corporal. Então, coliformes totais a gente tem dentro do nosso corpo, naturalmente, não causam doença. Enquanto está dentro do nosso corpo, os nossos coliformes totais, né, eles são naturais do trato gastrointestinal. Então, enquanto a gente tem Escherichia coli dentro do nosso intestino, a gente tem esses micro-organismos, tá? Agora, o problema está quando eu utilizo o banheiro, não lavo as minhas mãos, não higienizo as minhas mãos, vou manipular um alimento e passo o coliforme total meu para aquele alimento. E outra pessoa consome aquele coliforme total. Aí que está o problema. Aí que está a contaminação. Mas os coliformes, enfim, os micro-organismos, bactérias, né? Eles estão presentes no trato gastrointestinal, inclusive participam, né, do processo de digestão, do processo de absorção de nutrientes. Eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, tá? Essa capacidade de fermentar a lactose com formação de gás em meio de cultura é a base para os métodos tradicionais de detecção de coliformes totais. E aí a gente vai ver como que faz esse método, como que é nessa análise dentro do laboratório. Bem simples, tá? Aqui eu vou trabalhar com amostra de água, porque é bastante utilizada para água, tá? Esses micro-organismos, identificar micro-organismos indicadores é muito utilizado para água. Quando, por exemplo, a pessoa fura um poço artesiano, né? Aí fala assim, tem que fazer análise da água. Tem que fazer análise físico-química para saber se aquela água
Fisicamente você pode, fisicoquimicamente você pode ingerir, né? Que aí você vai ver teor de sais, teor de metais e tal. Mas principalmente você tem que fazer a amostra, tem que fazer o teste de coliformes totais daquela água, né? Para ver se não teve contaminação com esgoto e tal, se aquela água tá ok. Inclusive o IF fez uma análise com várias águas, pelo menos quando eu estava aí, né, no ensino superior, no CTA. E a gente não, porque eu entrei no final do programa, do projeto. Mas, né, realizou-se uma análise, com várias análises, naquelas águas que tem em Bom Jesus, eu não sei como é que fala, mina, água de mina, sabe? Tem uma mina lá no Bela Vista, fez naquela água, tem uma na Barra do Pirapitinga, se não me engano, tem em Pirapitinga, tem em Calheiros, tem umas minas espalhadas por Bom Jesus, e que aí na beirada da estrada umas torneirinhas, e as pessoas vão lá e pegam água. E aí, no primeiro momento, que a gente ia fazer a análise, a gente imaginou, meu Deus, tá muito tá vindo essa água, né? Será que tem micro-organismos indicadores e tal? E a conclusão do projeto foi que não teve contaminação. Olha que legal, que interessante, né? Isso foi notificado lá na época do projeto, foi difundido aí para a população, nas escolas estaduais, enfim. Mas não teve contaminação. Podia ter? Podia, mas não teve indicativo de coliformes totais, então a água estava livre ali de coliformes totais e de, enfim, de contaminação fecal. Mas, vamos lá. Então, a amostra de água, a gente pega a amostra e dilui essa amostra num caldo chamado caldo lauril trifosfato, ou triptose, né? É um caldo lactosado. É um caldo lactosado. Por que esse caldo é lactosado? Em quem que vai me responder? Vocês estão aí ainda, gente? Dormiram não, né? Sextou ainda não. Sextar daqui a pouco. Por que o caldo lauril tem que ser lactosado, gente? Para fazer análise de coliformes totais. Quem vai responder? Vou esperar. A gente tem tempo hoje. Deixa eu ver qual slide que eu tô. Tem tempo. Por que o caldo lauril, que é o caldo que a gente faz o início do teste presuntivo para coliformes totais, por que ele tem que ser lactosado? Lactosado tem a presença de lactose, né? Por quê? Valendo nota. Mentira. Não posso nem falar isso. Seria para as bactérias se desenvolver? Exatamente. Exatamente. Para as bactérias se desenvolver. Por quê? Porque os coliformes totais, eles degradam o quê? Eles precisam de quem para se alimentar? Eles fermentam quem? Quem que eles fermentam, gente? Quando eu falei lá as características dos coliformes totais, quem que eles fermentam? A lactose. Exatamente, eles fermentam a lactose. Então, se eles fermentam a lactose com produção de gás, quando eu vou fazer o teste, eu preciso que o caldo seja lactosado, né? Isso cai na prova, hein, gente? Eu preciso que o caldo seja lactosado. Então, o caldo lauril fosfato, desculpa, é um caldo lactosado. Ele tem lactose. Para quê? Para que o micro-organismo lá, se tiver, ele vá fermentar e com a fermentação da lactose, ele vai produzir gás. E eu passo a amostra para dentro do tubo ali de 10 ml, faço em triplicata, né, 3 repetições e tal. E aí eu levo para incubação a 35 graus Celsius de 24 a 48 horas. Geralmente é 48 horas. Quando dá 24, a gente olha para ver se tem formação de gás. Ah, não teve, deixa até 48. Ah, já teve, então já pode retirar o teste da incubação, porque já tem resultado. Mas é até 48 horas, tá? E aí, se houve a formação de gás, deu positivo. Se não houve a formação de gás, deu negativo. Como que é essa formação de gás? Bom, a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu retirar aqui do... Deixa eu apresentar aqui.
Ó, vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Então, ó, eu pego a amostra de água aqui, tá? Ah, não, Passo. professor, tá na capa do slide. Tá na capa ainda? Tá. Peraí. Vê se agora vai a apresentação, gente. Foi? Agora tá na parte do teste presuntivo. Isso, aí mesmo. Mas tá aparecendo tudo? É porque eu não consigo ver com vocês. Tá aparecendo tudo. Tá joia, então. Então, como que eu faço aqui, ó? Eu pego uma amostra de água, passo aqui para esses tubinhos. Dentro desses tubinhos eu já tenho o caldo, que é essa parte branca aqui. E no meio desse tubinho eu tenho um outro tubinho que eu coloco de cabeça para baixo. É como se fosse esse tubo de ensaio grande, só que ele é bem pequenininho e eu coloco ele para baixo. Eu esqueci agora o nome dele. Deveria saber que eu sou professor de microbiologia, mas esqueci. Vou lembrar enquanto a aula continua. Mas aí eu coloco ele de cabeça para baixo. Então ele fica aberto para baixo, assim, dentro do tubo de ensaio aqui. Então, o tubo de ensaio grande eu coloco dentro com muito cuidado para não dar bolha nenhuma, porque a bolha é o que eu preciso para identificar se houve ou não. Se tem bolha, quer dizer que teve coliforme total, ele fermentou aquele caldo lactosado e produziu bolha. Se não teve bolha, durante aí, depois de 48 horas, é porque deu negativo, eu não tenho coliformes totais. Então, eu levo para incubação, aí depois eu volto para cá, pego esses tubos de ensaios aqui, e vou ver se teve bolha. Então, ó, se teve bolha, a bolha vai ficar aqui em cima, tá? Porque é bolha, né? É ar, é gás, na verdade. E aí esse gás sobe. Então, a bolha eu vou olhar dentro do tubinho de ensaio, dentro do tubinho de Durham, que chama, tubinho de Durham, e aí eu vou olhar dentro desse tubinho se teve uma bolinha de gás. Se tiver uma bolinha de gás ali, é porque teve a contaminação por coliformes totais, fermentaram esse caldo lactosado. Se não teve, como nesse primeiro tubinho aqui, ó, não teve formação de bolha nenhuma, então deu negativo. Entenderam, gente, como que faz? Esse é o teste presuntivo. Depois desse teste, eu vou confirmar. Se teve amostra positiva, eu vou retirar essas amostras e vou levar para o teste presuntivo para confirmar outra coisa. Aí a gente vai falar daqui a pouco. Ó. Os coliformes totais a 35 graus Celsius. Esses micro-organismos são comuns em ambientes de fabricação de alimentos, tá? Podendo se tornar parte da microbiota resistente. Isso é um problema, tá? Porque se for muito comum ali, pode se tornar parte da microbiota resistente, pode aparecer sempre naquela indústria. Então, é um problema sério e por isso que boas práticas de fabricação é tão importante para um ambiente na tecnologia de alimentos, tá? E os outros coliformes, que também são indicadores, são os coliformes termotolerantes. Termotolerantes está dentro de totais. Tem coliformes totais, aí tem vários tipos, e tem os coliformes termotolerantes, que é um subgrupo dos totais, tá? Eles são chamados de coliformes fecais, mas esse termo ele já caiu, porque antes era só a E. coli. Então, botei no slide, ó, 90% são E. coli, mas descobriu-se que existem outras cepas que... Professor, Pode falar. rapidinho. É porque você tá mudando de slide pra gente ainda tá no teste presuntivo. Não sei se é só pra mim. Ih, gente, tô aqui, então, peraí. Vocês estão vendo o quê? Coliformes totais é 35 graus Isso Celsius. vocês não viram, não, ainda não. Não. Tá, Pelo então, menos pra mim não sei, pessoal. vou só repetir, então. Então, os coliformes totais, eles são micro-organismos comuns em ambientes de fabricação de alimentos, podendo se tornar parte da microbiota resistente. Foi o que eu falei, né? Essa questão de se tornar parte da microbiota resistente é porque
Se está presente, muito presente dentro do laboratório, não, dentro da indústria de alimentos, pode ser. Tô travando, gente? Poxa vida. Mas vocês estão entendendo? Ou está travando muito e não dá para ver nada, não dá para escutar nada. Eu vou O deixar, meu tá bom. tá bom? Vou deixar a câmera desligada. Todo mundo tá normal, gente? Se tiver algum problema, vocês levantam a mão e falam, por favor. Então, Pra que gente eu usar esses coliformes totais que eu não tô entendendo isso até agora? os totais, Para que eles são usados nas indústrias? Eu não tô entendendo. não, eles não são usados nas indústrias. Os totais, a gente vai falar, no resumo depois, a gente vai falar quem são os totais. Mas os termotolerantes, eles são totais também. É um subgrupo. E os termotolerantes, agora que eu vou falar, que, por exemplo, a E. coli, que é um micro-organismo de origem fecal, que está lá no intestino e tal, dos seres vivos, né, do ser humano e dos animais, e que eles são indicadores de patógenos, entendeu? Então os coliformes totais são um dos indicadores. Isso, um dos indicadores. São os mais importantes. A gente começa a falar deles porque eles são os mais importantes, os totais e os tolerantes. Mas a gente vai ver que existem outros tipos de indicador. Entendeu, Maria Eduarda? Entendi. Então tá jóia. E aí os termotolerantes, né? O grupo de coliformes termotolerantes, eles são chamados de fecais, mas isso já caiu por terra, porque apesar de 90% a E. coli ser um termotolerante, existem outros micro-organismos que também são termotolerantes e que também que não são de origem fecal, por exemplo. Então, não posso chamar um coliforme termotolerante de coliforme fecal, sendo que existem outros micro-organismos que pertencem aos termotolerantes e que não são fecais, como a Klebsiella, como a Planteoea, a Enterobacter, o Citrobacter, mas esse a gente quase nunca fala deles, tá? Mas é mais os coliformes, a E. coli mesmo, a Escherichia coli, tá bom? Bom, e aí, quando a gente faz o estudo lá, o teste presuntivo, deu positivo. Deu positivo para coliforme total. E agora, o que eu faço? Bom, se deu coliforme total, está na legislação coliforme total não pode, já temos um problema, né? Mas aí, o que a gente continua fazendo? A gente vai confirmar. Então, a gente faz o teste presuntivo e depois, se deu o resultado positivo, se formou bolha, a gente faz o teste confirmativo, para confirmar. E aí, no teste confirmativo, a gente tem duas opções. A gente faz dois testes no confirmativo. A gente pega, tá vendo aí, eu não tenho como apresentar e colocar o laser, porque estava travando para vocês, né? Mas vocês conseguem entender que aí nessa primeira parte, eu tenho aqui, vocês conseguem ver o mouse? Sim. Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho o teste presuntivo, e aí desse monte de amostra eu retiro, só esse daqui que deu, depois de 48 horas, só esse daqui que deu bolha. Então, quer dizer que já tem coliforme total. Agora eu vou saber se esse coliforme total, ele é termotolerante. E aí, eu passo para um caldo EC, eu retiro uma amostra desse tubinho aqui, passo para um caldo EC, tá? O nome do caldo chama EC, que é o teste confirmativo para coliformes termotolerantes. E aí eu passo uma amostra desse tubinho para esse tubinho aqui, de caldo EC, e aí, se formou gás, porque os termotolerantes têm as mesmas características do totais, né? Se formou gás, depois de 24 horas, que é o tempo de incubação de termotolerantes, se formou gás, então sim, eu tenho um coliforme termotolerante. E geralmente eu posso associá-lo a Escherichia coli, tá? Não. Eu quero saber confirmativo para coliforme total. Eu quero saber se realmente teve coliforme total. Então, eu passo para um outro caldo. Eu tiro uma amostra desse tubinho aqui, passo para um caldo que chama verde brilhante, tá? Ele é verdinho assim mesmo, verde brilhante, que é o teste confirmativo para coliformes totais. Quero ter certeza absoluta que aquele teste deu
coliforme total. E aí, depois de 24 horas a 48 horas, porque ainda é um teste para coliformes totais e não para coliformes termotolerantes. Então, termotolerantes, 24 horas de incubação. Totais, 48 horas de intubação. Se produziu gás, eu tenho coliformes totais. Se não produziu gás, eu não tenho coliformes totais. Geralmente, vai produzir gás se esse daqui der positivo. Porque se termotolerante der positivo, com certeza, totais vai dar positivo. Por quê? Porque termotolerantes pertence ao grupo dos totais. Entenderam isso, gente? Quer que eu repita? Mas qual a diferença entre os dois? Termotolerantes não tem, olha só, não tem uma diferença significativa. Termotolerante está dentro de totais. Só que existem outros que não são termotolerantes. Então, eu tenho o grupo grande de totais, coliformes totais. Aí eu tenho alguns micro-organismos. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Ó, eu coloquei aqui no resumo para vocês entenderem melhor. Existem bactérias não entéricas, como Serratia e Aeromonas, que pertencem aos coliformes totais, mas não são termotolerantes. Só que, quando a gente vai fazer análise, a gente quase nunca, eu estou falando para vocês o que é prático dentro do laboratório, mas a gente quase nunca faz análise para saber os outros tipos de totais. A gente já vai logo nos termotolerantes, porque eles são de origem fecal, então na legislação tem mais esse problema. Só que dentro de totais, existem micro-organismos como a Serratia e a Aeromonas que não são termotolerantes. Então, vamos supor, tem os totais, que é o grupo principal, aí eu tenho Serratia, Aeromonas e termotolerantes. Aí dentro de termotolerantes, eu tenho a E. coli. Então, termotolerantes está dentro de totais. Só que não é só ele. Existem outros micro-organismos também, que são indicadores. Entendeu? Mas aí, no caso de uma indústria, então, sempre que for fazer o teste, já vai fazer logo dos termotolerantes. Isso. Sempre que der positivo no presuntivo, sempre que der positivo no presuntivo para coliformes totais, já faz logo para termotolerantes. A gente quase nunca, eu não vou falar que nunca, tá? Mas eu, pelo menos, nunca fiz um teste que não fosse para termotolerante. Um teste confirmativo que não fosse para termotolerante. A gente já vai logo para termotolerante. Porque parte do princípio que houve uma contaminação ali, houve uma contaminação fecal. Agora, outra coisa, tá? A gente vai falar aqui, tem a conclusão da análise ainda, mas a gente já está discutindo sobre isso. Existem outros micro-organismos, né? Não existe só coliformes. Coliformes é um dos indicadores, micro-organismos indicadores. Indica o quê? Indica que houve contaminação fecal, ou indica que houve uma manipulação ruim do manipulador, né? Indica que o manipulador foi no banheiro e não lavou as mãos. Indica isso. Indica que possivelmente pode ter um micro-organismo patogênico, como Salmonella e Shigella, que estão presentes no trato gastrointestinal, assim como coliformes. Então, se eu acho coliformes num teste indicativo, eu vou fazer talvez um teste, se tem coliformes, eu já descarto a minha amostra. Agora, não, o dono da empresa quer saber qual que é o micro-organismo patogênico que está ali. Aí eu vou lá e vou descobrir. Eu vou descobrir. Aí eu faço um teste para Salmonella, faço um teste para Shigella, eu vou descobrir qual o patógeno que está ali, que são micro-organismos característicos que estão dentro do trato gastrointestinal, assim como os coliformes. Por que eu faço coliformes primeiro? Porque é uma análise mais simples. Então, eu escolhi a análise de indicador, que é uma análise mais simples, mais rápida, para eu dizer, e também que está na legislação, né? Para eu dizer lá para o proprietário, ó, indicou coliformes. Aí ele vai falar, então já descarta, porque se já indicou coliformes, indicou uma contaminação fecal por Escherichia, é a primeira coisa que eles pensam, né? Um termo tolerante, Escherichia e tal. Então, mas aí existem outros micro-organismos também. A gente vai falar mais para frente desses outros micro-organismos que são indicadores e não necessariamente indicadores de contaminação fecal. Mas, quando a gente fala de indicador, micro-organismos e indicadores, o primeiro que a gente faz análise, o primeiro que a gente conclui que é um indicador, são coliformes totais e termotolerantes. Entendeu?
Se você faz uma análise de coliformes termotolerantes e dá negativo, você logo percebe que é outra bactéria, mas que é coliforme, vocês descartam da mesma forma, ou vocês continuam fazendo análise para descobrir qual que é a bactéria? Aí vai depender. Tá na legislação o quê? Às vezes a legislação pede assim, por exemplo, eu trabalhei no meu TCC com maionese, então as análises obrigatórias, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês de indústria, a indústria não faz outra análise que não esteja pedindo na legislação. Então, se na legislação pede coliformes totais, se pede coliformes totais, no meu caso, eu trabalhei com maionese, então eu pedia coliformes totais, salmonela e não lembro o outro, mas vamos supor, coliformes totais e salmonela. Então, eu fiz análise para coliformes totais e fiz análise para salmonela. Ah, mas salmonela também eu posso, se eu tiver coliforme total, pode ser indicativo de salmonela. Só que no caso da maionese, a salmonela não está relacionado a má higienização, por exemplo. Então, eu tenho que fazer salmonela também, porque pode estar relacionado porque eu usei leite, né? Lactosoro. Então, pode estar relacionado ao lactosoro, pode estar relacionado ao ovo, pode estar relacionado a outras coisas que não não era a manipulação. Então, na legislação, mandava fazer coliformes totais e mandava fazer salmonela. Então, eu fiz essas duas análises. Eu não fiquei fazendo análise procurando o que era. Aí, por exemplo, fiz coliformes totais, deu negativo. No presuntivo, eu não faço confirmativo. Se deu negativo no presuntivo, eu não vou fazer o confirmativo. Até porque eu não vou ter amostra para fazer o confirmativo. Eu só faço confirmativo quando eu tenho produzir o gás. Então, se nenhum tubo produziu gás, qual o tubo que eu vou pegar para fazer o confirmativo? Então, eu não fico procurando o micro-organismo dentro da indústria, tá, gente? Isso é indústria. Agora, deu positivo no coliformes totais. Aí sim, aí eu preciso fazer o termotolerante. Porque eu preciso saber se esse coliforme total é um termotolerante, se é Escherichia coli, porque se for, aí eu tenho uma contaminação fecal, então eu tenho um problema grave, sério. Agora, não, é outro coliforme. Aí eu faço o confirmativo para outro coliforme total. Eu faço para termotolerante e faço para outro coliforme total. Termotolerante deu negativo, graças a Deus, deu negativo. Então não é contaminação fecal. Aí eu faço para total, confirmativo para total. Realmente confirmou para total. E agora? Agora que são elas. Agora eu vou tentar descobrir qual que é o micro-organismo. Por quê? Se já deu confirmação total, na verdade eu só vou tentar descobrir qual é o micro-organismo se o dono da indústria quiser. Porque se já deu total, ele não vai querer saber qual que é o micro-organismo que está, não. Entendeu? Porque deu total, já não passou na análise. Já não passou na análise. Então, ele não vai querer saber, porque é uma análise cara, ele não vai querer ficar fazendo análise. Agora, vocês que vão estudar, talvez fazer o TCC e tal, eu quero sim saber qual que é o micro-organismo total, porque não deu termotolerante, então não é Escherichia coli. É algum outro total, porque confirmou no total. Aí, você vai chamar o seu orientador e falar assim, olha, existem um monte de micro-organismos totais, tá? A gente tem que fazer teste para cada um deles. Então, vocês vão fazer teste para cada um deles para determinar, são testes bioquímicos que fazem, testes caros, tá? Para vocês determinarem qual que é o micro-organismo total que está ali, porque não foi termotolerância. Entenderam isso, gente? Eu vou procurar um vídeo. Eu acho que durante as práticas vocês entendem melhor. Eu também eu ficava muito confuso quando a aula era teórica, porque eu não conseguia visualizar assim, na minha mente o que o professor estava falando. Não sei se vocês estão passando por isso também. Mas, quando a gente vai para o laboratório, a gente visualiza e é ótimo. Então, eu vou tentar ir para o laboratório, aí eu vou explicar para vocês com um tubinho de ensaio na mão. Que aí eu vou falar, ó, passa para cá e tal, aí faz assim, aí tem o resultado e tal. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas até o momento, vocês conseguiram entender que termotolerância está dentro de fecais, termotolerância está dentro de totais, só que existem outros totais, e por isso que quando a gente vai confirmar, a gente faz para totais e para termotolerantes. Se deu termotolerantes, tem contaminação fecal, principalmente da Escherichia coli. Se não deu termotolerantes, mas deu totais, aí é um outro micro-organismo total que vai inviabilizar a minha análise, mas a gente só vai descobrir se
a gente quiser ou se o proprietário da indústria quiser. Entendeu? Alguma dúvida? Sim. Eu acho que as aulas práticas vão fazer muita falta mesmo, porque 4 períodos com as principais matérias de química e nenhuma das matérias sem aula prática. Mas os professores nem foram, porque não podia ir para o laboratório. Não era Sim, permitido. era aula online, né? Mas eu acho que isso vai prejudicar muita gente no futuro, porque as matérias de química a gente praticamente já fez todas, quase. Gente, eu imagino que vocês estão passando, porque, ó, no doutorado já tá difícil. Eu aprendi alguma coisa, para ser sincero, gente, tá gravando aqui, mas vocês não usam contra mim, não. Eu não aprendi quase nada no doutorado que eu fiz de matéria é, EAD, né? Assim, dessa forma. Bem complicado, a gente teve que estudar. Assim, durante a aula, quase nada, mas os professores daqui são bem antigos, assim, bem a galera mais velha, assim, né? E a metodologia é um pouco diferente. Mas, assim, era complicado. A gente tinha que estudar muito em casa e não tinha nada, material referencial teórico, nada. O que a gente fica postando para vocês na plataforma, pelo menos o que foi me passado é isso, né? Porque eu ainda não tenho acesso à plataforma, mas o que a gente fica pesquisando e postando para vocês, no doutorado não tinha nada disso. Era uma aula e se vira. A biblioteca está fechada, mas vocês se viram. E aí a gente teve que se virar mesmo para conseguir passar nas disciplinas. Mas o que eu vou tentar fazer é achar alguns vídeos de. Eu não filmei quando eu estava no mestrado. Deveria ter filmado se eu soubesse que isso ia acontecer. Mas eu vou tentar achar alguns vídeos no YouTube, tá? Que aí mostra assim de uma forma mais clara, talvez a prática para vocês entenderem. Mas eu vou ver o que eu faço, porque o meu objetivo aqui é que vocês saiam da disciplina sabendo o que é microbiologia de alimentos e como que faz as análises. Porque a microbiologia é uma ciência que geralmente está nos projetos, entendeu? E geralmente, quando vocês saem da graduação, e quem quer ir para a indústria, né, quem ir para o mestrado, pode escolher a área que vai utilizar e tal. Mas eu, por exemplo, nunca escolhi microbiologia e sempre trabalhei com microbiologia. Se fosse escolha, eu não escolheria, né? Mas na indústria, geralmente o cientista de alimentos pode trabalhar dentro do laboratório de micro, né? Indústria de leite, principalmente, vai trabalhar lá fazendo análise todo dia de micro. Então, é super importante. Então, eu tô vendo aqui que tem um colega falando, temos uma grande carência na questão prática. Eu imagino, deve ser, assim, bem tenso, né? Eu compartilho com vocês essa experiência aí, porque eu sou aluno também, mas eu passei por tudo na graduação, no mestrado, tudo presencial. Então, foi mais tranquilo, entre aspas, né? Mas, assim, eu vou tentar, ao máximo, aproximar vocês da prática, tá? Se precisar que eu vá para o laboratório, fico o dia inteiro gravando aula lá, vlog para vocês, eu vou gravar. Vocês não estão permitidos ainda a ir para lá. O meu contrato vence dia 25 de janeiro e na verdade, a aula do CTA termina 17 de dezembro. O contrato vence dia 25 de janeiro. Então, assim, até 17 de dezembro vocês não vão ter voltado ainda. Talvez só o técnico vai conseguir ir para as aulas práticas, né? Mesmo assim, de uma maneira assim surreal, vocês não têm ideia. Mas as aulas dele terminam em março, então eu acho que depois de janeiro já vai começar a voltar os alunos. Mas para vocês, infelizmente, não vai voltar. Então, por isso que eu vou tentar ir para o laboratório assim que eles permitirem e vou gravar um monte de aulas práticas para vocês. E aí a gente faz dessa forma, assim, da melhor forma possível. E lá no laboratório tem os técnicos também. A Amanda, que é técnica no laboratório de micro, ela é minha amiga. Eu vou colocar ela para trabalhar junto comigo, para me ajudar a gravar. O que eu não falei com vocês no início é que quando eu passei no concurso, eu não imaginava que eu daria aula de microbiologia de alimentos. E nem microbiologia geral, porque eu estou dando aula também de geral para os técnicos. Só que eu não sou a melhor pessoa para dar aula de microbiologia, tá, gente? Eu sei microbiologia para mim, porque eu trabalhei com microbiologia no mestrado, na graduação. Agora, no doutorado, nem trabalho mais, porque eu tive a oportunidade de não entrar nessa área. Mas, assim, é a matéria, né, que eu tenho que dar aula, e eu sou cientista de alimentos, e nós, cientistas, a gente tem que se virar e dar aula de tudo, tá? A gente estuda. Hoje eu estava estudando a aula para dar aula. Hoje eu nem saí da frente do computador.
Tô chorando pitanga não, tá, gente? Mas é porque é sextou e a gente tá trabalhando. Tá difícil para vocês, eu sei, mas para os professores também tá super complicado. Porque a gente tem que se reinventar, né? A gente está acostumada a dar aula de um jeito e agora acabou que a gente tem que se reinventar e o professor não sai de frente do computador, tá? Mas aí eu vou colocar, né? Vou tentar ir para o laboratório assim que for permitido. Eu ainda não tomei a segunda dose da Covid, mas eu vou tomar semana que vem e assim que eu tomar, eu já acho que eu já posso ir para o laboratório. E aí talvez eu dê até as aulas de dentro do laboratório, que aí fica mais fácil, tá? Para vocês. Mas vamos continuar, né? Porque eu falei que hoje ia terminar cedo e acabou que. Ai, gente, ela tá vibrando aqui, meu Deus do céu. Então, gente, como conclusão da análise, então, se já deu coliforme, o produto já deve ser descartado. É isso que a gente já conversou aqui. Se já deu coliforme, o produto já deve ser descartado, a não ser que você queira saber qual coliforme total está lá, tá? Se quiser, pode fazer o teste confirmativo para cada tipo de patógeno potencial. Então, o que eu disse, deu coliforme total. Então, é indicativo de algum patógeno potencial. Eu posso fazer. Se você quiser, você pode tentar descobrir qual que é o patógeno. Ou não. Se já deu coliformes e está na legislação que coliformes não pode dar de jeito nenhum, tem que dar ausência, então você pega e descarta o produto, tá? A ausência de coliformes não significa que o alimento seja livre de patógenos. Então, não teve coliformes, então o alimento está livre de patógenos. Não, porque os patógenos não são só de origem fecal. Existem patógenos e bactérias altamente altamente perigosas, né, para o ser humano. Então, não é porque não deu coliformes, é porque o alimento está livre de patógenos, está esterilizado. Não. Mesmo assim, a detecção de coliformes totais e termotolerantes em alimentos ainda constitui um importante instrumento de orientação para os manipuladores de alimentos, principalmente quando a gente vai falar de boas práticas de fabricação, né? As BPFs, aí, essa questão da conservação de alimentos. Vocês já tiveram conservação, gente? Não. Eu não lembro. Já tivemos. Já tiveram. Tá ótimo, então. Então, quando a gente fala lá, né, de boas práticas de fabricação e tal, manipulação dos alimentos, coliformes totais termotolerantes é o primeiro assunto que a gente faz dentro do laboratório, que a gente trabalha. E aí, voltando lá que eu estava falando, né, existem outros indicadores. Então, se eu analiso aí depende do alimento. Por exemplo, eu vou analisar a maionese. A maionese é um produto que não pode sofrer calor, não pode ser tratamento térmico. Então, qual micro-organismo poderia estar presente ali, igual a água, né? Poderia estar presente ali e que poderia estar presente ali que não morreu porque não teve tratamento térmico. Então, ele poderia estar presente ali. A salmonela, né? Fala de maionese, já lembra da salmonela, porque é um alimento cru, né? Então, eu vou já faço análise de salmonela para saber se tem salmonela, já descarto isso, já está inclusive na legislação brasileira. E então eu pego o alimento e falo assim, possivelmente pode ser que tenha bactérias anaeróbicas nesse produto. Então, se eu faço um estudo de indicadores para bactérias anaeróbicas, então eu pego o produto lá, faço a análise dele, aí veio num teste presuntivo que tem bactérias anaeróbias. Quais bactérias? Não sei. O primeiro teste é presuntivo. Só está falando para mim que tem bactérias anaeróbias. Como que eu faço esse teste? Depois eu posso até passar para vocês como que faz um teste. Mas quando a bactéria é anaeróbia, então ela não pode ter oxigênio. Então eu tenho que colocar lá a minha amostra num caldo, né, nutritivo, e eu coloco num equipamento que veda a vácuo. Então, eu não tenho oxigênio ali dentro daquele equipamento. Geralmente, análises de fungos são dessa forma também. Eu não tenho oxigênio dentro daquele equipamento. Aí fica ali durante um tempo, né, durante algumas horas ou dias. E aí, se teve a proliferação de bactérias anaeróbias, eu não sei qual bactéria que é, mas eu posso dizer que é um indicativo para Clostridium botulino ou Clostridium perfringens, que são duas bactérias que não são de origem fetal. Então, quer dizer, não são coliformes, né? Não, a gente não usa o coliforme como indicativo. Eu uso bactérias anaeróbias
como indicativo. Então, se eu posso dizer que tem o Clostridium botulinum ou o Clostridium perfringens, que são bactérias altamente perigosas. O Clostridium botulinum, ele é responsável pelo botulismo, né, que é um surto, que quando tem um caso no Brasil, já é considerado surto, um caso no Brasil. Ele está geralmente associado aos processos de apertização, né, de embalagem a vácuo, como palmito, azeitonas, mas mais o palmito. Ele causa paralisia, então, por isso que ele é extremo, pode levar à morte, claro. Ele causa paralisia, extremamente perigoso, inclusive, para quem não sabe, né, o Botox é o Botox que o pessoal faz aqui na testa, para tirar, que eu estou, inclusive, precisando, cheio de pé de galinha. Ele é feito com Clostridium botulinum. Então, é uma bactéria que é injetada mesmo aqui para quê? Para causar uma paralisia. Então, com essa paralisia, não vai dar lá o pé de galinha, não vai dar as rugas, né? Então, altamente, a bactéria anaeróbica, como eu disse, é um indicador, tá? Que não é de fecal, então não se relaciona a coliformes totais e termotolerantes, mas é um tipo de indicador também. Outro indicador é se houver a contagem de fungos filamentosos e leveduras em alimentos que não têm essa característica, como assim? Como que tipo de alimento? Por exemplo, alimento que é feito com levedura, pode ser que tenha contagem de fungo. Agora, alimento que não é feito com fungos, com leveduras, então, por exemplo, farinha. Eu abro um pacote de farinha e tem um bolor enorme lá. Farinha ela não é feita, ela é um produto, é uma matéria-prima, né? Ela não é feita com fungos, né? Então, se eu acho um fungo lá, eu nem preciso fazer, porque eu estou vendo, né? Mas eu nem preciso fazer uma análise tão elaborada no laboratório. Pode indicar a presença de micotoxinas, que são toxinas do fungo, tá? E que causam morte, inclusive. Então, se eu tenho uma contagem de fungo filamentoso em um alimento que não é característico dele ter aquele fungo, então pode indicar a presença de micotoxinas. Ou seja, essa contagem é um outro indicador. Presença de estafilococos. A gente pode encontrar estafilococos, sei lá, em água, algum equipamento e tal, pode indicar uma sanitização errada, né? Uma sanitização que não foi feita corretamente. Contagem de bolores em equipamentos pode indicar uma contaminação cruzada. Então, tem bolor lá em equipamentos da indústria de alimentos. Pode indicar que houve uma contaminação cruzada. Então, dependendo do micro-organismo, da onde a gente encontra ele, no equipamento ou nos alimentos e tal, eles indicam alguma coisa. Ou eles indicam a presença de patógenos, como o caso das bactérias anaeróbias aí, ou o caso da contagem de fungos filamentosos, ou eles indicam só a contaminação cruzada, que é um problema na indústria, contaminação cruzada, né? Mas uma contagem de bolores em equipamento também não é um patógeno, né? Mas indicam contaminação cruzada e pode vir a ser um problema posteriormente. Entenderam isso daí, gente? Alguma dúvida? Bom, vocês não dormiram não, né? Que a resto caiu não, né, gente? Não. Vamos lá. E aí eu coloquei no final um resuminho, só para vocês saberem, né, assim, na hora de estudar, de repente para fazer algum questionário, alguma coisa, um resuminho assim para vocês tirarem o que foi útil, né, dentro dessa aula. Então, vamos ler comigo. A presença de coliformes totais não é uma indicação útil de contaminação fecal, pois esse grupo inclui diversos gêneros e espécies de bactérias não entéricas, como a Serratia aeromonas. Então, coliformes totais, só coliformes totais, se eu faço análise só de coliformes totais, eu não tenho uma indicação útil de contaminação fecal. Por quê? Porque eu preciso confirmar. Teve coliformes totais no presuntivo? Eu faço confirmativo para termotolerantes. Porque eu preciso saber se o meu objetivo é saber se houve contaminação fecal, eu tenho que fazer primeiro totais no presuntivo e depois termotolerantes no confirmativo. E aí, se deu totais no presuntivo e deu negativo no termotolerantes, aí eu faço o totais e deu positivo no totais, eu já sei que deu totais, mas eu não posso confirmar, né? Não posso de jeito nenhum, porque deu negativo no termotolerante, que houve uma contaminação fecal. Porque existem outros grupos de micro-organismos que pertencem aos totais, existem vários, tá? Como, por exemplo, a Serratia aeromonas, que não são fecais, são outros micro-organismos.
No entanto, a sua presença e número são indicativos de qualidade higiênico-sanitária de um produto. Eu não posso indicar, né, não é uma indicação útil que houve contaminação fecal, mas se houve coliformes totais, eu já posso ter uma indicação bem grande de que teve um problema na qualidade de higiene sanitária, mas também não posso garantir 100%. Nada é 100%, gente. É igual lá na estatística. Nada é 100%, é probabilidade, tá? Mas eu indico aí que teve um problema na qualidade higiênica sanitária. Em condições normais, os coliformes não são, por si só, patogênicos, tá? Condições normais. Ou seja, o que eu disse, a gente tem coliformes dentro da gente, eles não são, por si só, patogênicos, tá? Porém, algumas linhagens ou a proliferação desses micro-organismos podem causar diarreias e infecções urinárias. Algumas linhagens podem ser altamente problemáticas, né? E a proliferação, ou seja, o problema não é eu ter o coliforme dentro de mim, não é eu ter os micro-organismos, as bactérias que são presentes lá no meu intestino, que participam da minha flora microbiana dentro de mim, esse não é o problema. O problema é eu ir no banheiro, não higienizar as minhas mãos, e aí tocar num alimento e outra pessoa da minha família comer esse alimento. Aí eu passei o micro-organismo que não era patogênico para mim, para outra pessoa. É outro organismo, outra situação. E aí pode ser patogênico para essa pessoa. E aí começa. Aí é patogênico para ele, ele vai no banheiro e tem diarreia. Aí essa diarreia vai para né, essas fezes vão para os esgotos. E aí é aquele ciclo, né, gente? Aí ele não lava a mão também, passa para outra pessoa. Enfim, falta de higiene é assunto principal dentro de uma indústria de alimentos, né? O estudo lá das boas práticas de fabricação. Seguindo, os coliformes termotolerantes diferenciam-se dos coliformes totais por fermentarem lactose com produção de gás a uma temperatura de 44 ou 45 graus Celsius em 24 horas. A diferença em si é a temperatura, tá? 44, 45 e o tempo de incubação, que é 24 horas. Os totais é 35 graus Celsius e o tempo de incubação é 48 graus Celsius, mas todos eles produzem gás a partir da fermentação da lactose. O principal representante do grupo termotolerante e o indicador mais específico de contaminação fecal, de eventual presença de organismos patogênicos, como eu disse, é a Escherichia coli. 90% é Escherichia coli, por isso, quando a gente faz uma análise, a gente já vai logo na Escherichia coli, tá? Porque 90% de chance de ser contaminação Escherichia coli. Ninguém quer tomar um caldo daquele que está no tubo para ver se é mesmo Escherichia coli. Então, se já deu positivo, a gente já descarta a amostra, porque não precisa fazer mais testes, a não ser que seja, né, peçam, né, para fazer. Mas ninguém pede para fazer, não, tá? Já faz direto total, a não ser que seja também um estudo seu, né, do seu TCC, ou sua dissertação, sua tese, enfim. Aí você realmente vai lá e vai avaliar qual que é, eu quero saber qual micro-organismo que é. Você vai ter que isolar um micro-organismo, enfim. Mas aí é outros 500, né? Se deu coliformes totais, vocês já descartam. Bom, gente, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? A hora é agora, hein? Maria Eduarda, entendeu? Sim, professor, você explica muito bem. Obrigado. Eu tenho uma dúvida, Lucas. Ah, Gisele. Uma curiosidade, eu acho. Nessa parte aqui do resumo que você falou do... Peraí, cadê? Que os coliformes fecais, eles fermentam lactose. O teste, então, ele é feito com caldo à base de lactose? Sim, senhora. Eu falei isso no início, peraí. Aqui, ó. O teste... eu acho que eu devo ter chegado atrasado, que eu cheguei atrasado, pode ser isso. Agora chegou atrasadinho do Enem. O caldo, mas não tem problema, eu repito. Ó, o caldo é o caldo lauril trifosfase, ou triptose, que é um caldo lactosado. Eu até perguntei na turma se alguém sabia por que o caldo tinha que ser lactosado. Por quê? Para produzir o gás, ele precisa fermentar a lactose. Então, o caldo nutritivo que a gente utiliza no teste presuntivo é um caldo com lactose, né? Um caldo lactosado. Para produzir gás, né? Se tiver, se não tiver, não produz. Entendeu? Ah, tá, entendi. E o que define teste presuntivo? O que define como assim? É porque eu já fiz teste presuntivo para água, por exemplo. Aham.
Aí o que que exatamente é? O teste presuntivo é o primeiro teste que você faz, é o teste mais simples e mais rápido. Lembra que eu falei que Ah, coliformes totais é um grande grupo e dentro dele tem. Aí começa o segmento. Coliformes totais é então um sempre grupo vai ser o primeiro teste, independente do que está sendo analisado, é isso? independente, não. Depende do seu objetivo da análise. Para a água, está na legislação que coliformes totais é obrigatório saber se tem ou não. Aliás, é obrigatório não ter, né? Mas a gente tem que saber se tem ou não. Depende do alimento. Tem alimento que não pede coliformes totais porque não tem manipulação ou não tem. Quer ver um que não pede coliformes totais? É fandangos, salgadinhos. Não pedem, porque tudo é quase que tudo feito dentro de uma extrusora e depois ainda há uma secagem. Então, eles elevam uma temperatura acima de 35 graus Celsius. Então, mata os coliformes totais. Então, esse tipo de alimento não tem por que fazer coliformes totais nele. Agora, alimentos que vão ficar nessa temperatura aí, né, que não tem um tratamento térmico acima dessa temperatura, então pode ter presença de coliformes totais e também teve manipulação direta, né, com manipuladores de alimento, então é obrigatório fazer esse teste presuntivo. Então a gente faz o teste presuntivo para coliformes totais. É uma sequência de análise, né? A gente faz o presuntivo que é o mais rápido e mais simples, e aí a gente faz, ok, deu, agora vamos para o subgrupo, termotolerantes. Faz termotolerantes, deu negativo. Faço coliformes totais de novo com outro caldo, que aí já não é mais o caldo lauril trifosfase, agora eu faço com caldo verde brilhante, que também é lactosado. Por quê? A característica do coliforme total e também do termotolerante é fermentar a lactose para produzir gás. Entendeu? Entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, gente, já que ninguém tem dúvidas, eu vou deixar uma atividade, eu estou tentando fazer uma barganha no Moodle, porque até hoje eu não tenho acesso ao Moodle, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês lá. Então, até amanhã eu consigo deixar uma atividade, porque eu vou entrar pelo perfil da Lígia, que é coordenadora, tá? E aí eu vou deixar essa atividade para vocês, mas eu já passo aqui de uma vez. Vocês vão discutir sobre a importância de ser realizada análise de micro-organismos e indicadores na água, tá? Por exemplo, que eu dei. Quais são esses indicadores e o que a presença deles nas amostras indica. Aí eu gostaria que vocês citassem pelo menos um artigo como exemplo de trabalho nessa área. Fulano de tal fez essa pesquisa com a água e encontrou tal resultado. Só isso. Não precisa ficar falando sobre o artigo, não. Vocês vão responder as perguntas aí e dizer num artigo tal, aí bota o título do artigo, tá? Fulano, os autores fizeram tais análises e encontraram tais resultados. Aonde foram essas análises, qual tipo de água, né? Se foi de poço, se foi de mina, se foi água mineral, enfim, qual é o tipo da água, só isso, tá? A data de entrega é na semana que vem e vocês vão poder subir lá no Moodle, porque, se Deus quiser, eu vou conseguir ter acesso ao Moodle. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? É tipo um trabalho de pesquisa, professor, digitado? Isso, um trabalho de pesquisa, exatamente. Vocês vão utilizar os conteúdos que vocês aprenderam na aula e vocês vão pesquisar um pouquinho mais, né, sobre, se precisar, pesquisar um pouquinho mais sobre os indicadores na água, né, quais as análises que a gente faz, e aí vocês escrevem, não precisa ser nada muito grande, não. Porque a professora Natália, ela tinha colocado lá, toda a aula teria um questionário. Vocês estão fazendo questionário? Na primeira e na segunda aula vocês fizeram? Não. Não. Ela botou de acordo, ela colocou, só que ela falou que ia ver com você, se você ia querer seguir, ou você queria fazer do seu método. Ah, tá, entendi. Então ela não colocou questionário, né? Tá bom, então ótimo. Assim, a gente vai fazer dessa forma. Não vou colocar questionários muito grandes, não, se ficar respondendo um monte de perguntas. Eu sempre trabalho assim, vocês, o pessoal da sensorial sabe. Eu trabalho assim, eu coloco uma pergunta e eu gosto que vocês pesquisem em artigos e tal, para a gente ver o que está acontecendo hoje, né? Eu acho mais fácil do que questionar, acho melhor do que questionário. Tá? Mas se vocês preferirem, eu posso fazer um questionário também de umas 20 perguntas. O que vocês acham? Não, eu prefiro assim mesmo. Então tá jóia. Então eu vou colocar lá no Moodle, tá? Vou entrar até amanhã, eu consigo entrar. E o senhor Mas tem alguma exigência em relação à formatação?
Eu gostaria só que não fosse letra muito grande, assim, sabe? Vocês colocam assim, Arial 12, sei lá, uma coisa mais normal, entendeu? Mas não precisa, não tem máximo e mínimo de página, esse primeiro não. Depois aí eu vou vendo, depois vocês vão mandando, eu vou vendo como que vocês fazem mais ou menos o trabalho, e aí se precisar eu coloco algumas exigências. Mas esse trabalho é super tranquilo, só para eu saber se vocês estão entendendo mesmo a disciplina, se vocês estão estudando em casa ou não. Porque assim, gente, a gente tem encontros síncronos, né? Mas a gente também tem encontros assíncronos, né? Não encontros, né? Eu tenho que colocar coisas lá para vocês irem estudando. Então, para microbiologia de alimentos, eu ainda não tenho acesso ao Moodle. Então, eu não queria criar mais uma página no Classroom, né? Porque a gente já está com isso em estatística, eu estou em sensorial, e aí e vocês já têm a sala criada no Moodle que a professora Natália criou. Então, eu ia embaralhar a cabeça de vocês, né? E aqui, deixa eu te falar, então isso daí vai ser tipo um resumo, igual tem outra matéria que é estilo assim também? Pode ser, mas esse é bem mais simples. Ah, tá. Ó, tô ficando confuso. Nossa senhora, tá uma confusão na minha Esse daí, cabeça. Laure, esse daí você vai responder essas perguntas com base no artigo que você pegar. Ah, entendi. Gente, eu tô ficando doido com esse negócio de Moodle e Classroom, tá? Tô ficando doida. Eu imagino. Não consegui fazer nada ainda, gente, pra poder adiantar. Tô ficando muito doida. Ainda tô Gente, deixa eu falar com vocês. Se vocês, tipo assim, chegou dia 5, não consegui entregar a atividade, não se preocupem, tá? Eu só coloquei a data de entrega porque eu sou obrigado a colocar a data de entrega, mas não se preocupem. Você vai abrir algum negócio para entregar no Moodle? Oi? O senhor vai abrir um negócio lá de entrega no Moodle? Então, eu não sei usar, né, o Moodle ainda, mas eu tenho esse final de semana para aprender. E aí eu vou fazer pelo perfil da Lígia, até eu ter acesso ao meu perfil, só semana que vem. Mas eu vou ver como é que faz e falo com vocês, eu falo no WhatsApp. Tá bom. Se eu demorar muito para publicar, aí a gente troca. Qualquer coisa a gente ajuda também. Tá bom. Ótimo esse negócio da data, que aí ninguém fica tão sobrecarregado. A gente pode ir conversando, gente. Não tem. Eu não trabalho dessa forma, assim, tipo assim, tem que ser a tal data de entrega e se não entregar é zero. Não, a gente vai conversando, assim, eu acho que tem que ser. Eu acho que o momento que a gente está passando, se a gente for muito carrasco, né, professor? Eu nunca fui professor carrasco, mas se a gente for esses professores, né? Deus me livre, não quero falar de colega nenhum, tá? Pelo amor de Deus. Mas todos os meus colegas foram meus professores. Então, assim, eu imagino o que eu passei, estou passando no doutorado, né? Essa coisa de, tipo assim, a data de entrega é essa, se você não entregou, o problema é seu, se vira. Mas e se eu não tinha internet, se eu não... Entendeu? Existem muitos fatores extrínsecos, né? Que a gente não tem como controlar. Então, a gente tem que ser uma via de mão dupla, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam também. Tá bom? Então é isso, gente. Sextou, para quem é de sextou. E quem não é de sextou, não posso fazer nada. Eu não sou de sextou, não, tá? Vou dormir agora que eu tô morto de cansado. Gente, muito obrigado de vocês, tá? A gente se vê na próxima. Boa noite. Precisa botar nome? Gente, bota aí presença. Letícia Rafael saiu, não tem problema. Eu boto o nome dela aqui. Coloca aí presença, fazendo favor. Professor, onde você vai postar essa aula gravada? No Moodle também. Eu vou subir ele pro meu canal no YouTube, tá? Oi? Oi, o que Eu você não falou? consegui te escutar. Você pode repetir, por favor? Eu vou subir ele pro Moodle, ó. Eu vou subir ele pro YouTube. Agora eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser me seguir no canal, tô brincando. Eu tenho um canal no YouTube e aí eu tô subindo ele pro YouTube e disponibilizando o link. Aí eu vou disponibilizar esse link lá no Moodle também. Tá bom? É que tá muito ruim pra mim aqui, mas você vai subir pro YouTube, é isso? Isso. Ok. Obrigada. De nada. Tchau, boa noite, gente. Boa noite.